As desigualdades de gênero e raça atrasam o desenvolvimento do Brasil e afetam a sociedade, gerando exclusão, pobreza, injustiça e diferenças nas oportunidades. Criar caminhos para que as pessoas possam ocupar espaços em condição de equidade, promovendo a mobilidade social, contribui para um mundo mais democrático. Ciente dessa problemática e da sua responsabilidade como agente de mudança, o Banco BV reconhece a necessidade e o seu dever a ajudar a acelerar a inclusão social, gerando oportunidade de desenvolvimento e protagonismo. Por isso, em 2021, surgiu o Edital Cultural do Banco BV, um programa criado para ajudar a fomentar e incentivar a arte e produções culturais produzidas por e para mulheres negras. Porque, como disse Angela Davis, quando uma mulher negra se movimenta, toda uma estrutura de sociedade se movimenta com ela. Agora você acompanha mais uma entrevista com uma escritora incrível no talk show Mulheres Negras, que é parte do projeto Cinema e Literatura. Oi pessoal, eu sou o Giovanni Joaquim e estamos começando mais um talk show de autoras e escritoras negras. Estamos aqui com Ellen Honorato. Muito bem-vinda, Ellen. Obrigada. Com o apoio da ONGVida.com. Ellen é formada na Academia Internacional de Cinema, onde fez um curso intensivo, onde produziu um curta-metragem, foi roteirista e produtora. Também é formada no curso Cinema e Literatura, com o curta-metragem O Universo Entre Nós, como roteirista e diretora também desse curta-metragem. Participou da sala de roteiro, assinando alguns episódios da websérie Guerra Finita e também sendo assistente de direção. Atua como assistente de direção da Associação Vida.com e também dando aulas de roteiro e produção para os alunos do curso de cinema gratuitos. Atualmente, Ellen faz parte da mesa de roteiro do longa-metragem O Último Jundiaense Virgem e é formada no curso técnico também de Estilismo e Coordenação de Moda pelo Senac. Escreveu 4 livros, sendo que em 2021 seu livro Encontrando Você foi publicado de maneira independente. Seja muito bem-vinda, Ellen. Obrigada. A gente sabe que é muito difícil para um artista negro no Brasil, quando a gente fala de autores, nem sempre as pessoas sabem de que estamos falando, ou da etnia, ou da pessoa. Onde está a principal dificuldade de você, como uma mulher negra e autora, aqui no Brasil? Honestamente, eu, graças a Deus, não vi até agora uma dificuldade. Assim, se você pensar em questão de divulgação, de ter, tipo, sou uma editora, vou chegar em você e vou falar, nossa, vamos, fazer o seu livro? Isso é uma dificuldade para autores novos em geral e focando sim nos autores negros, nas pessoas negras. Só que acho que também é aquela questão que isso vem sendo um assunto tão importante que as pessoas não dão a devida importância, tipo, a comunidade negra dá a devida importância, mas parece que o resto do mundo às vezes esquece que isso é um problema, que isso é algo a ser discutido. E aí acaba que esse assunto, às vezes, não posso generalizar, mas às vezes uma pessoa jovem fica tipo, nossa, não pensa em ser escritor como uma possibilidade. E aí isso é um grande problema, porque você pensa em sobreviver, não em viver. E aí, tipo, ser escritor é uma utopia. Então, quando eu comecei a escrever, eu tive essa ideia pro meu primeiro livro, que chama Beija-Flor, e não foi publicado ainda. Você pensa, nossa, é uma possibilidade, que legal, vou a fundo. Então, ao longo do meu crescimento, eu sempre gostei de escrever, eu sempre estive rodeada de livros, minha mãe sempre estimulou a escrita, mas ser escritora em si nunca passou pela minha cabeça até esse momento em que eu tive essa ideia para essa história e eu queria saber o que acontecia com ela. E aí, quando eu fui escrever essa história, eu pensei, por que minha personagem, minha protagonista não pode ser negra? Aí eu coloquei ela negra, porque era algo que eu não via nas histórias em si. E não porque não existe, mas porque não chega até nós, até os leitores. A gente precisa pesquisar mais. Inicialmente é sempre, um personagem, um protagonista, ele vai ser branco. O casal, ele vai ser branco. Então eu achei, pra mim, tinha que ser que meus personagens desse primeiro livro, eles tinham que ser negros. A história se passa na África. Foi uma história que, tá no meu coraçãozinho, porque eu adorei conhecer ainda mais a cultura africana e conhecer mais esses personagens. Tem previsão pra ser lançado Beija-Flor ou tá na gavetinha ali logo mais sai? Então, agora ele tá passando por revisão, porque foi o primeiro livro, Então agora a gente já aprendeu muita coisa. Mas vai ser lançado ainda. Essa questão de sobreviver em relação a isso, a gente tem muitas questões, exemplo, dos negros nos Estados Unidos. Eles têm uma questão de se unirem para
uma causa, em busca de, sabe, essa força. E aqui no Brasil a gente não vê muito isso, a gente é meio que respaldado, a gente, tá tudo bem, deixa assim, e a gente acaba meio que sufocando com essa informação. O que você acha sobre isso? Por que no Brasil não é tão unido assim a comunidade para a gente apoiar um projeto de uma pessoa, apoiar o Beija-Flor? Se ele tivesse sido apoiado lá na frente, eu acho que talvez a gente, já estaria publicado. Como que você vê esse enfrentamento aqui no Brasil? É aquela coisa de tá tudo bem, né? Vamos seguir, e aí às vezes a gente fica na vida, no cotidiano, assim, fica na rotina normal e esquece das causas importantes. Uma coisa que eu pensei muito sobre foi depois que eu assisti o filme Medida Provisória, que eu vi aquele filme, e aí tem uma cena com o seu Jorge, que ele tá pintando o rosto com creme de barbear, e aquela cena me pegou, que eu pensei, caramba, quantas pessoas, quantos antepassados nossos tiveram que, tipo, talvez tenham pensado em algo assim pra poder sobreviver, tipo, viver mesmo, senão eles morriam, porque foi uma cena que, olha, me emocionou, eu fiz a resenha, e aí esse filme me fez pensar muito, tipo, como que eu posso contribuir de alguma forma? E aí eu percebi que através da escrita, é uma forma, não só da escrita, mas tipo da arte em geral, a arte ela salva. Então com o Beija-Flor é um livro que eu quero publicar muito, porque eu amo a história e porque eu posso de alguma forma inspirar outras escritoras negras que estão, tipo, não veem a oportunidade, porque hoje em dia nós temos pode ser, tipo, não tem as editoras, mas pode ser que elas não venham atrás, mas nós temos outras oportunidades de mostrar a história, que é através de sites online, que você pode publicar o seu livro. Então, nós, graças a Deus, temos essa oportunidade de mostrar, né? Não precisamos mais ficar escondidos, como por muito tempo todos os negros foram. E muitas vezes, por falta de acesso e recurso, né, muitos autores independentes acabam lançando suas obras independentes. Ainda bem que tem plataformas hoje online que tem como você postar a sua obra, falar que você existe, estou aqui, que facilita a sua entrada nesse mercado, né? E o seu livro Encontrando Você, em 2021, foi lançado através de um edital independente. Como que você vê essa lei de incentivo para esses artistas, autores, escritores independentes? É muito importante, porque nós estamos pagando impostos. E esse imposto todos os dias. E esses impostos, eles têm que vir porque, até ajeitei na cadeira. Quando eu tava no ensino médio, minha escola era, tipo, terrível. Era, tipo, briga todo dia, era medo. E aí, de repente, teve duas professoras, uma delas, inclusive, era negra, né? E elas tiveram a ideia de fazer um Glee na escola, que é um coral da escola. E eu fui participar. E eu sempre fui muito tímida naquela época. Depois que eu entrei pro coral, oremos. Mas eu entrei pro coral e eu vi que a escola mudou em si. Não porque, tipo, foi, o coral mudou. Entrou. A criação do coral foi algo que mudou a escola de uma forma natural, sabe? Que as pessoas... A gente cantava no recreio, no intervalo. Então, você via que meio que por osmose as coisas foram harmonizando. E a arte, ela salva. Então, vamos incentivar essa arte. E eu acho que lei de incentivo é incrível. Eu escrevi o Encontrando Você para edital bem em cima da hora. O Carlos, inclusive, aqui da ONG, que incentivou e me ensinou, porque eu não sabia nada de projeto. E foi uma das melhores decisões que eu já tomei. Porque, foi um sonho se tornando realidade. Inclusive, ele está aqui. Gente, isso aqui foi tudo programado, tá? Mentira, ele tá aqui na estante. Essa é a edição do Carlos. E... Olha que linda essa capa. E aí ele tá, tipo, é um sonho realizado. E aí você vê, às vezes a gente pensa, porque a questão de publicar independente é que você tem que divulgar, você que tem que ir atrás, e às vezes isso cansa, né? Óbvio, a gente quer tudo de mão beijada, né? Mas não é assim. Não funciona assim, né? Só que daí quando você vê, tinha uma leitora que ela tava passando por muitos problemas na casa dela, com o filho dela, e ela tava triste, ela falou, nossa, eu li o seu livro, e isso, tipo, acalentou o coração, e eu fiquei tipo, mano, é isso. É sobre isso. Então, e foi através de uma lei de incentivo, foi através da cultura, da cidade, então, é essencial. Né, através da sua formação, que são várias coisas, muitas, eu fiquei até impressionado. Como é que é o seu trabalho de autora?
Porque você escreve um livro, escreve outro, eu acho que sua mente deve ficar a milhão por hora, assim, muita informação. De onde é que você busca, assim, esse pensamento? Ou tem alguém, alguma autora, escritora, assim, que te incentiva a ter essas ideias? Ou já nasce tudo aí e só vai escrevendo? Só escreve. A ideia, ela vem, tipo, do nada. Então, não foi esse. O Beija-Flor tava dobrando coberta de manhã. E aí eu lembrei de uma professora da aula de desenho, que ela falou, o segredo é, você tem que observar, né? Eu falei, segredo é observar, tá. Aí eu pensei, se isso é uma pergunta de uma criança pra mãe, e aí a mãe responde, e aí essa mãe sumiu no agora, né? E pra onde que foi? E aí foram essas perguntas e eu precisava respondê-las. Então as ideias, elas surgem dos pequenos detalhes. Só que para concretizar essas ideias, a gente precisa estudar, né? Porque eu tive a ideia, mas não fazia ideia de como escrever um livro. E aí foi através de estudando várias escritoras, escritores e roteiristas, depois de um tempo que eu comecei a entrar na área de cinema, que a gente vai se aprimorando. É difícil, gente. É difícil perguntar para um leitor qual que é o escritor favorito dele. Mas abrangendo não só para livros, mas para roteiro, eu gosto muito da Shonda Rhimes, que eu ouvi você falando mais cedo, daí eu lembrei que eu gosto dela. A meta chega Shonda. Mas esses dias eu tava, porque eu tenho um canal no YouTube que chama Criando e Cativando. Se inscrevam. Isso, por favor. E eu tava fazendo uma pesquisa sobre autoras no geral, e eu conheci mais a história da Carolina Maria de Jesus, da Conceição Evaristo, que são autoras negras, e outras autoras também, mas como esse é o nosso tópico, eu vou falar delas principalmente. E eu li aquela história, sabe quando você fica, gente, incrível, porque apenas pesquisem, porque são autoras que elas contribuíram e contribuem tanto para a nossa literatura, para o movimento negro, que é sensacional, apenas, sabe, ler a história e você se sente inspirado. Então, isso é uma inspiração para fazer outras pessoas se sentirem da mesma forma que eu me senti. Beija-Flor encontrando você, e você deve ter um e-book, se não me engano, um casal nada convencional. Sim. O que seria esse casal? Um casal nada convencional foi um livro que eu comecei a escrever para uma plataforma que você passa um capítulo por semana, enfim, aí o cronograma é de acordo com o escritor. E eu escrevi ao mesmo tempo que esse segundo livro. Então, quando eu comecei a escrever Um Casal Nada Convencional, eu não tava muito, eu só escrevia, sabe? Eu não dava muita bola pra ele, coitado. Mas aí eu terminei esse segundo e eu foquei nele e eu pensei, caramba, que história legal. E aí ele conta a história de um casal. E é muito personagem, como que ele chama? O Nick, ele é um espião e a noiva dele descobre isso. Só que daí ela descobre que ele não é só um espião, que ele também está lá para protegê-la, e que quando ela era um bebê, ela foi parte de um experimento que modificou o DNA dela, e agora eles têm que fugir do De La Fuente, que era a pessoa que estava envolvida nesse experimento, e que está atrás dela porque ela é um experimento que deu certo. E aí fala de romance, porque eu não consigo, mas fala de aventura, porque eu também não consigo não colocar. Eu sempre penso, vou fazer um livro só de romance. Quando eu vejo eles já estão viajando pra lua, já estão fazendo os rolês todos, enfim. Aproveitando esse gancho, eu ia perguntar pra você como que funcionava esse trabalho, né, de autora. Se você escrevia somente um livro, depois parava, escrevia outro, mas pelo visto não. Escreve um, para, escreve outro, escreve roteiro, volta pra lá. Então... Não, o livro eu escrevo um e concluo. Só nesse caso que eu escrevo os dois. Porque senão você não vai terminar nunca. Entendi. Mas eu falo que as histórias, elas pedem... Cada história pede uma forma de ser escrita, um momento pra acontecer. Então eu tive uma ideia de uma história que ela é, incrível. Eu quero muito saber o desfecho dela. Mas eu comecei a escrever e eu não sentia que era o momento. Eu sentia que eu precisava, adquirir mais conhecimento. Amadurecer a ideia. Amadurecer a ideia e me amadurecer como pessoa pra poder escrever aquela história. Então ela tá lá na gaveta e agora já surgiu outra. Mas, escritores, concluam seus livros, porque é muito importante a gente terminar, porque senão a gente não termina nunca. Então apenas, o conselho que eu ouço de todos os escritores, apenas escrevam. Então esse é o seu conselho para os escritores que estão nos assistindo. Escreve, gente, porque só escrevendo pra saber. Mesmo que fique ruim, isso é um conselho do Stephen King, mesmo que fique ruim, mesmo que
Você vê, ai, nossa, não tá bom. Escreve, porque uma hora vai ficar bom. E quando a hora chegar, vai ser incrível. Bom, esse foi mais um talk show de autoras e escritoras negras. Hoje a convidada Ellen Honorato. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. E a gente se vê mais no canal. Muito obrigado, gente. Até a próxima.